O calor de agosto em Chicago pressionava a minha pele como se fosse um ser vivo enquanto eu estava parada no corredor de mármore da propriedade Vieira. O meu vestido de noiva sussurrava a cada respiração superficial que eu dava. Eu tinha 22 anos e aquele deveria ser o dia mais importante da minha vida. Em vez disso, as minhas mãos tremiam enquanto eu segurava o corpete incrustado de pérolas, ouvindo vozes vindas do escritório ao virar da esquina. Eu não tinha a intenção de escutar. Estava à procura da minha maquilhadora, perdida neste labirinto de riqueza e poder que em breve se tornaria a minha prisão. Mas quando ouvi a voz de Hélio, baixa e autoritária como sempre, congelei. Não a quero. Nunca quis. As palavras atingiram-me como um golpe físico. Encostei as costas na parede fria de mármore. Meu penteado, elaborado de repente, pareceu pesado demais. O véu caiu pelas minhas costas, uma zombaria da inocência virginal que deveria representar. Então por que seguir em frente com isso, chefe? Bruno Elio era seu braço direito. 3 meses atrás, ele entregou o contrato de casamento ao meu pai como se fosse uma fusão de empresas. O que eu suponho que fosse, já que Hélio controla a distribuição da Zona Sul. Eu conseguia imaginá-lo perfeitamente, mesmo sem poder vê-lo. Ele tinha 37 anos, cabelos escuros sempre penteados para trás e um rosto que parecia esculpido em granito. Os seus olhos cinzentos e frios olharam para mim exatamente 2 vezes durante o nosso breve noivado. Nas 2 vezes, ele me avaliou como se eu fosse uma mercadoria. A família Santoro vem invadindo o nosso território. Casar com Genevra consolidaria o nosso poder, eliminaria um rival em potencial e garantiria os portos que o pai dela controla. 6 meses atrás, o meu pai, Vitorial Moretti, sentou-me e explicou que nada disso importava. A minha vida, os meus sonhos de estudar história da arte em Florença, a minha esperança de um futuro construído em algo além de sangue e poder. A família Vieira queria uma aliança. Eu era o preço. Ela é bonita o suficiente. Outra voz se juntou. Era Dário, primo de Hélio, que sempre me olhava como se quisesse me devorar. Boa reprodutora. Mordi o lábio com força suficiente para sentir gosto de ferro, lutando contra a vontade de invadir aquela sala e dizer a todos exatamente o que pensava sobre ser reduzida ao meu potencial reprodutivo. Mas eu fui criada neste mundo. Eu conhecia as regras. As mulheres não falavam a menos que fossem interpeladas. Nós sorríamos, nós obedecíamos, nós produzíamos herdeiros, nós sobrevivíamos. Beleza não é o que eu preciso numa esposa, disse Hélio. Havia algo na sua voz que eu não conseguia identificar. Amargura, exaustão. Preciso de alguém em quem possa confiar, alguém que entenda esta vida. Não uma rapariga protegida que acha que a máfia é romântica como os personagens dos romances. A injustiça disso roubou-me o fôlego. Protegida. Eu tinha visto a minha mãe deteriorar-se sob a pressão de estar casada com um homem como o meu pai. Eu tinha visto o que essa vida fazia às mulheres, como as esvaziava até que não passassem de belas conchas. Eu tinha passado toda a minha vida a preparar-me para escapar disso, apenas para ser entregue a um homem que me causava ainda mais medo do que o meu pai. Então, qual é o plano depois do casamento? Perguntou Bruno. Ela vai morar na ala leste. Ela pode ficar com os quartos que quiser, respondeu Ioia com desdém. Desde que ela não se intrometa nos meus negócios e dê à luz um herdeiro dentro de um ano, ela pode redecorar toda a propriedade. Por mim, tudo bem. Algo dentro de mim se partiu. Não foi o meu coração. Nunca fui ingênua a ponto de esperar amor desse arranjo. Mas o meu orgulho, o meu senso de identidade, a pequena e teimosa parte de mim que esperava, talvez, que pudesse haver respeito mútuo, se não afeto. Você é um bastardo frio, Helio. Dário riu. Pelo menos finja que a quer na sua noite de núpcias. Cumprirei o meu dever. As palavras foram secas e definitivas. Não esperei para ouvir o resto. Peguei nas minhas saias e corri. O som dos meus saltos ecoava como tiros pelo corredor vazio. A minha visão ficou embaçada pelas lágrimas que me recusei a deixar cair. Ainda não. Não onde alguém pudesse ver. Felizmente, o lavabo estava vazio. Tranquei a porta, apoiei-me na pia e olhei para o meu reflexo. A mulher que me olhava de volta era uma estranha. A maquilhagem profissional destacava as características que eu herdara da minha avó siciliana. Os seus olhos escuros, que normalmente brilhavam com desafio, estavam agora apagados com resignação. Os meus lábios carnudos estavam pintados da cor de sangue seco. Eu era uma noiva, uma mercadoria,
um meio para atingir um fim. O meu telemóvel vibrou na pequena bolsa que eu tinha deixado na bancada. Era a Lena, a minha melhor amiga desde a infância e a única pessoa na minha vida que compreendia o que significava nascer neste mundo sem o ter escolhido. 10 minutos até o início da cerimônia. Estás pronta? Pronta. Que pergunta ridícula. Estava pronta para casar com um homem que não me queria? Um homem que me via como nada mais do que uma aquisição estratégica, que só queria cumprir o seu dever e nada mais? Digitei de volta com os dedos trêmulos. Preciso de mais 5 minutos. A verdade era que precisava de uma vida inteira. Eu precisava estar em qualquer lugar, menos aqui, vestindo qualquer coisa, menos este vestido, prestes a comprometer a minha vida com um homem que acabara de destruir a minha última esperança. Uma batida forte na porta me fez sobressaltar. Genevra. A voz do meu pai estava áspera de impaciência. O que estás a fazer aí dentro? A cerimônia começa em 5 minutos. Alisei o vestido, verifiquei a maquilhagem e destranquei a porta. Victoria Moretti encheu a porta, o seu peito largo esticando o smoking e o rosto a ficar vermelho devido a anos de bom vinho e más decisões. Estás pálida, observou ele, estreitando os olhos. Estás doente? Só nervosa, menti. Não adiantava dizer-lhe que tinha ouvido o desprezo do meu futuro marido. O meu pai não se importava com os meus sentimentos. Tudo o que lhe importava era a aliança, o poder e a expansão do território que este casamento traria. Não há nada com que se preocupar, disse ele. Ofereceu-me o braço que eu aceitei porque não tinha escolha. Elio Vieira é um homem poderoso. Tem sorte em casar com ele. Sorte. A palavra tinha gosto de cinza na minha boca. Enquanto caminhávamos em direção à capela privada, onde 200 convidados aguardavam, tive um vislumbre da vida em que estava prestes a entrar. Havia guardas armados em cada esquina, os seus olhos constantemente à procura de ameaças. Os garçons serviam champanhe que valia mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Mulheres cobertas de diamantes. Os seus sorrisos eram tão falsos quanto os seus elogios. Homens a fazer negócios entre brindes, as suas mãos manchadas de sangue que nenhuma quantia de dinheiro poderia limpar. Este era o meu futuro. Esta era a minha vida. As portas da capela se abriram e o quarteto de cordas começou a tocar o cânone de Pachelbel. Todas as cabeças se viraram para me ver caminhar pelo corredor ao lado do meu pai. Mantive a coluna reta, o queixo erguido e a expressão serena. Anos de treino para ser a esposa perfeita da máfia estavam valendo a pena, mesmo que tudo dentro de mim gritasse para fugir. Ali, no altar, estava Hélio Vieira, com 1,88 de altura e um poder controlado. O seu smoking preto assentava perfeitamente nos seus ombros largos e cintura fina. O seu cabelo escuro estava imaculado e o seu rosto inexpressivo enquanto me observava a aproximar-me. Os seus olhos cinzentos e frios encontraram os meus, e eu procurei desesperadamente algum calor, algum sinal de que o que eu tinha ouvido era apenas nervosismo do dia do casamento. Não encontrei nada. A cerimônia passou num borrão. Ouvi-me a repetir votos que não sentia. Senti os dedos frios de Io contra os meus enquanto ele colocava a aliança. Provei champanhe quando ele me beijou, a sua paixão semelhante à de uma transação comercial a ser finalizada. Os convidados aplaudiram. Alguém fez um brinde a novos começos e alianças poderosas. O quarteto tocou algo alegre e festivo. E durante tudo isso, não senti nada além de um entorpecimento a espalhar-se pelo meu peito. A recepção foi realizada no grande salão de baile da propriedade, com os seus lustres de cristal e mármore importado. Sorri até o meu rosto doer. Dancei com homens cujos nomes esqueci imediatamente. Aceitei os parabéns de mulheres que me olhavam com uma mistura de pena e inveja. Elas tinham pena de mim porque sabiam o que significava ser casada com um homem como Hélio. Inveja por causa do poder que vinha com o nome Vieira. Hélio mal falava comigo. Ele estava sempre do outro lado da sala, conversando profundamente com outros homens, conduzindo negócios na nossa recepção de casamento, como se eu fosse apenas mais um detalhe que tinha sido resolvido. Quando ele se aproximava de mim, era apenas para me apresentar a alguém importante. Ele colocava a mão na minha cintura e sorria, mas o sorriso não chegava aos seus olhos. A minha esposa, dizia ele, e a palavra soava estranha na sua boca. Genevra, não a minha linda esposa, não a mulher que eu amo, apenas o meu nome,
afirmado como um facto e desprovido de emoção. À medida que a meia-noite se aproximava, Lena encontrou-me no terraço a contemplar as luzes da cidade que se estendiam até ao horizonte. Pareces infeliz, disse ela sem rodeios, colocando uma taça de champanhe verdadeiro na minha mão. Não era o espumante que serviam aos outros convidados, mas o verdadeiro, as garrafas que eu guardava para a família e amigos íntimos. Estou infeliz, admiti, porque não fazia sentido mentir para Lena. Ela me conhecia há muito tempo e tinha visto muita coisa. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela, os seus olhos escuros a perscrutarem o meu rosto. Além do pesadelo óbvio de casar com um homem que mal conheço, respondi. Ouvi tudo, cada palavra fria, cada comentário desdenhoso. Quando terminei de falar, a sua expressão tinha mudado de preocupação para fúria. Aquele bastardo, sussurrou ela. Devo dizer ao meu pai para desistir do negócio de transporte marítimo. Vamos ver se o Hélio gosta de perder as suas raízes mediterrânicas. Não faças isso. Agarrei-lhe o braço. Isso só vai piorar as coisas para mim. Ele vai culpar-me por lhe ter custado o negócio. Então, o que vais fazer? Passar o resto da tua vida a ser tratada como uma égua reprodutora? A pergunta pairou entre nós, carregada de implicações. O que eu poderia fazer? O divórcio não era uma opção no nosso mundo. Fugir me mataria, e provavelmente minha família também. Essa era a minha vida agora, para o bem ou para o mal, principalmente para o mal. Eu vou sobreviver, eu finalmente disse, ecoando o mantra que minha mãe sussurrou para mim inúmeras vezes. Assim como todas as outras mulheres nesta vida, você merece mais do que sobreviver, Jenny. A voz de Lena falhou. Mereces amor, respeito e parceria. Não isto. Bem, não vou conseguir isso dele. Bebi o meu champanhe, acolhendo a sensação ardente. Então, vou aceitar o que posso ter, segurança, riqueza e proteção. Talvez isso seja suficiente. Mesmo enquanto dizia isso, sabia que era uma mentira. Nunca seria suficiente, mas era tudo o que eu tinha. A noite terminou com o Hélio e eu a sermos acompanhados até a suíte principal por um grupo de parentes bêbados que faziam piadas grosseiras sobre noites de núpcias e peidos. Mantive o meu sorriso fixo no rosto. Deixei-os acreditar no que quisessem. Finalmente, a porta fechou-se atrás de nós e ficamos sozinhos pela primeira vez. O Hélio foi imediatamente até o bar, serviu-se de uma generosa dose de uísque e bebeu-a de um só trago. Depois, serviu-se de outra e virou-se para mim. Podes ficar no quarto de hóspedes, se preferires, disse ele, com um tom que deixava claro que esperava que eu ficasse ali. A escolha é tua. Então era isso, o momento em que ele cumpriria o seu dever e nada mais. O momento em que eu me tornaria verdadeiramente sua, da única forma que importava para homens como ele. Pensei em recusar, em exigir o quarto de hóspedes e salvar o que pudesse da minha dignidade. Mas então lembrei-me da conversa que ouvira sobre a sua avaliação desdenhosa de mim como nada mais do que um ativo estratégico. E algo teimoso e imprudente surgiu no meu peito. Vou ficar, disse olhando diretamente nos seus olhos. Afinal, continuei, precisa de um herdeiro dentro de um ano, não é? Os seus olhos estreitaram-se ligeiramente. A primeira reação real que tive dele em todo o dia. Ouviste isso? Não era uma pergunta. Limpei a garganta. Ouvi tudo. Virei as costas para ele e alcancei o fecho do meu vestido. Ouvi-te dizer que não me queres, que sou apenas uma rapariga protegida que não compreende esta vida. Como planeias cumprir o teu dever e nada mais? O fecho ficou preso a meio. Lutei com ele por um momento, sentindo uma mistura de frustração e humilhação. Então ele estava lá, os seus dedos afastando os meus. O seu toque foi surpreendentemente gentil enquanto ele soltava o fecho. A sua respiração era quente contra o meu pescoço e o seu corpo estava perto o suficiente para que eu pudesse sentir o seu calor. Não deverias ter ouvido isso, disse ele baixinho. Mas eu ouvi. Afastei-me assim que o vestido ficou solto, segurando-o contra o peito. Então não vamos fingir que isto é outra coisa que não é. Uma transação, uma aliança, um meio para atingir um fim. Entrei na casa de banho, fechei a porta e encostei-me nela, finalmente deixando as lágrimas caírem. 3 meses de casamento e eu tínhamos aperfeiçoado a arte de ser estranhos que partilhavam um apelido. Ele vivia na ala oeste da propriedade.
Eu vivia na ala leste. Comíamos separadamente e só aparecíamos juntos quando os negócios ou as obrigações sociais assim o exigiam. Falávamos um com o outro com a cortesia distante de conhecidos, em vez de cônjuges. A noite de núpcias tinha sido exatamente o que ele prometera. Dever cumprido, nada mais. Ele fora eficiente, quase clínico, e não me tocara desde então. Eu dizia a mim mesma que não me importava. Dizia a mim mesma que o alívio que sentia com a sua ausência era preferência, não rejeição. Dizia a mim mesma que construir uma vida em torno do trabalho de caridade e da coleção de arte era suficiente. Eu sabia que estava a mentir para mim mesma. Mas o auto-engano era melhor do que reconhecer a dor vazia no meu peito sempre que o via rodeado de homens que morreriam por ele, inspirando respeito e medo com igual facilidade. Ou admitir que, em algum momento, nos últimos 3 meses, eu tinha começado a notar coisas. A forma como os seus raros sorrisos transformavam o seu rosto, como as suas mãos se moviam com graça controlada. O lampejo de vulnerabilidade nos seus olhos quando pensava que ninguém estava a ver. Eu estava a apaixonar-me por um homem que não me queria, e isso era patético. Setembro trouxe o primeiro sinal do outono a Chicago, e com ele, as visitas cada vez mais frequentes de Bruno à minha ala da propriedade. Senhora Vieira, dizia ele, sempre formal, apesar dos meus repetidos pedidos para que me chamasse Geneva. O patrão quer saber se vai comparecer ao baile de caridade esta noite. Ou, o patrão diz que pode redecorar o salarium se quiser. Ou, o patrão reparou que tem andado sozinha pelos jardins. Foi designada segurança adicional. Sempre o patrão. Nunca o Hélio. Nunca o seu marido. Levei 2 semanas a perceber o que estava a acontecer. O Hélio estava a observar-me. Não através dos relatórios do Bruno, embora isso certamente fizesse parte. Ele estava a observar-me através das câmaras de segurança posicionadas em toda a propriedade. Ele estava a observar-me através dos guardas que seguiam todos os meus movimentos e dos funcionários que lhe relatavam todos os detalhes da minha rotina diária. Esta constatação deveria ter me irritado. Em vez disso, achei quase divertido. O homem que afirmava não me querer estava a seguir os meus movimentos como se eu fosse um bem valioso que poderia desaparecer. Por que se importava ele com o que eu fazia? Perguntei a Bruno numa tarde, enquanto ele entregava mais uma mensagem sobre a minha agenda. O rosto marcado de Bruno permaneceu cuidadosamente neutro. O patrão leva as suas responsabilidades a sério, respondeu ele. Senhora, a sua segurança é responsabilidade dele. A minha segurança ou a minha disponibilidade. Não consegui evitar soar amarga. Só para o caso de ele precisar produzir aquele ar com o qual está tão preocupado. Algo brilhou nos olhos de Bruno. Senhora Vieira, se me permite falar francamente, começou ele. Acenei com a cabeça, curiosa apesar de mim mesma. O chefe não é um homem fácil de entender, disse Bruno com cuidado. Mas também não é o homem que pensa que é. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, o meu telemóvel vibrou. Era a Lena, a lembrar-me do nosso almoço semanal. O restaurante ficava em território neutro. Um restaurante italiano sofisticado, propriedade de uma família não afiliada a nenhuma das principais organizações. A Lena já estava sentada quando cheguei, com a sua equipa de segurança posicionada numa mesa próxima e constantemente a vigiar a sala. Estás com péssimo aspecto, anunciou ela quando me sentei. Não estás a dormir? Na verdade, não. Não tenho dormido bem desde o casamento. A minha cama é grande demais e vazia demais, apesar do meu alívio pela ausência de Hélio. Ele continua a manter distância. Acenei com a cabeça, concentrando-me no menu, embora já soubesse o que queria. Há um silêncio total, a menos que ele precise que a sua bela esposa apareça em algum evento. Os homens são idiotas, declarou Lena, chamando o empregado. Especialmente os homens do nosso mundo. Eles acham que demonstrar emoção é um sinal de fraqueza. Não se trata de emoção, disse eu baixinho. Ele simplesmente não me quer. Ele deixou isso claro antes mesmo de nos casarmos. O empregado chegou com o vinho e a Lena esperou até ele se afastar antes de se inclinar para a frente. Posso contar-te uma coisa? Algo que ouvi do meu pai? Acenei com a cabeça, embora não tivesse a certeza se queria saber. A família Santoro está a tomar medidas, disse ela em voz baixa. Eles têm comprado políticos, subornado polícias e consolidado o poder na Zona Norte.
O meu pai acha que eles estão a planear algo grande. Os Santoros, nossos rivais, eram a família que eu tinha mencionado ao explicar por que meu pai estava a casar-se comigo. O território deles fazia fronteira com o nosso e havia anos havia tensões na forma de pequenas escaramuças e guerras por procuração que nunca chegaram a se transformar em um conflito em grande escala. O que isso tem a ver comigo? Perguntei, embora já pudesse sentir uma sensação nauseante se formando no meu estômago. Eles sabem que és o ponto fraco do Elio, disse Lena sem rodeios. A única coisa com que ele se preocupa além do poder. Ir atrás de ti seria um ataque direto a ele. Isso é ridículo. Ele não se importa comigo. Tens a certeza disso? Lena ergueu uma sobrancelha. Porque, segundo o meu pai, o Hélio tem estado obcecado com a tua segurança desde o casamento. Ele triplicou o número de guardas, instalou novos sistemas de vigilância e está pessoalmente a investigar qualquer pessoa que se aproxime a menos de 15 metros de ti. De repente, a conversa com Bruno fez mais sentido. A tua segurança é responsabilidade dele. É apenas proteger o seu investimento. Argumentei. Sou a mulher dele. Se algo acontecesse comigo, seria um sinal de fraqueza. Continua a dizer isso a ti mesmo, disse Lena. Mas a sua expressão era perspicaz. Talvez devesses prestar atenção ao que ele faz, não ao que diz. Terminamos o almoço discutindo assuntos mais seguros, os próximos eventos de caridade e a última batalha de Lena com o pai, por ela ter recusado mais um casamento arranjado. Quando nos separamos, o sol da tarde incidia sobre o horizonte de Chicago, pintando tudo em tons de âmbar e dourado. O meu motorista Marcos estava à minha espera na berma. No entanto, quando saímos do restaurante, reparei num SUV preto atrás de nós que não estava lá antes. Marcos, disse baixinho com o coração a acelerar. Estamos a ser seguidos? Os seus olhos voltaram-se para o espelho retrovisor e viu seu maxilar apertar-se. Sim, senhora. Aguente-se. Ele acelerou suavemente, zigue-zagueando pelo trânsito como se tivesse sido treinado exatamente para essa situação. Mas o SUV manteve o ritmo, acompanhando cada movimento nosso. O meu telemóvel já estava na minha mão quando tocou. O nome de Hélio piscava no ecrã. Onde estás? A sua voz era seca, urgente. Saindo do almoço com Lena. Marcos diz que estamos a ser seguidos. Eu sei. Estamos a rastrear-te. Fica ao telefone comigo. Havia algo na sua voz que eu nunca tinha ouvido antes. Medo. Hélio. Fica ao telefone, Genevra. Ouvir ele usar o meu nome em vez de minha esposa, ou algum título formal, fez-me prender a respiração. Bruno está 2 minutos atrás de vocês, com reforços. Marcos conhece o protocolo. De repente, o SUV acelerou e ficou ao nosso lado. Eu vi janelas escurecidas e algo metálico sendo levantado. Marcos virou o volante bruscamente para a direita e entramos numa rua lateral enquanto tiros eram disparados atrás de nós. Gritei, deixei cair o telefone e agarrei-me ao banco, enquanto Marcos conduzia como um louco. Consegui ouvir a voz da senhora Vieira, fraca e distante, vinda de onde o telefone tinha caído. Hélio! Geneva. Agarrei-o com as mãos trêmulas. Estou aqui, estou bem. Para onde Marcos está levando você? Não sei. Para onde? Olhei pela janela tentando me orientar. Estamos indo em direção ao distrito dos armazéns. Mais tiros, mais próximos desta vez. A janela traseira explodiu para dentro, cobrindo-me com vidro de segurança. Abaixei-me. Meu coração batia tão forte que achei que fosse romper minhas costelas. Aguente firme, senhora. Aguente firme, disse Marcos com os dentes cerrados. Estamos quase lá. Quase onde? Eu queria perguntar, mas então vi. Era uma das propriedades de Hélio, um prédio comum que parecia com qualquer outro armazém do distrito, mas que na verdade era um dos locais mais seguros dele. Quando nos aproximamos, os portões se abriram e Marcos acelerou o motor, passando em alta velocidade assim que eles começaram a se fechar atrás de nós. O SUV que nos perseguia bateu nos portões, incapaz de nos seguir. Guardas armados apareceram de todas as direções e cercaram o nosso carro. Saí imediatamente do carro e vi que o rosto de Hélio estava pálido sob sua tez normalmente dourada, e seus olhos estavam selvagens com algo que parecia suspeitosamente com terror. Está ferida? As mãos dele estavam em mim, verificando se eu tinha ferimentos com uma meticulosidade que contradizia a sua habitual reserva. Eles bateram em ti?
Fala comigo, Genevra. Estou bem, consegui dizer, embora estivesse a tremer tanto que mal conseguia formar palavras. A janela partiu-se, mas não estou ferida. Ele puxou-me para fora do carro e para os seus braços, segurando-me com tanta força que o ar saiu dos meus pulmões. Eu podia sentir o seu coração a bater acelerado, em sincronia com o meu. Podia sentir o seu tremor quase imperceptível. Cristo, ele sussurrou no meu cabelo. Vi o rastreador desviar-se da sua rota normal. Ele não terminou a frase, mas não precisava. Eu entendi. Pela primeira vez desde o nosso casamento, Hélio Vieira estava a mostrar-me algo genuíno. Não o frio homem de negócios ou o implacável chefe da máfia, mas um homem que estava genuinamente com medo. Com medo por mim. O esconderijo era tudo o que eu esperava de uma das propriedades de Hélio. Era fortificado, luxuoso e totalmente isolado. As janelas do teto da Flórida davam para o rio Chicago. Vidros à prova de balas filtravam o sol do final da tarde em raios âmbar sobre o piso de mármore importado. Havia guardas posicionados em todas as entradas. Os sistemas de segurança deixariam qualquer instalação governamental com inveja. Era uma gaiola dourada, tal como a propriedade. Mas desta vez, Hélio estava trancado lá dentro comigo. Vais ficar aqui até neutralizarmos a ameaça, disse ele, andando de um lado para o outro na sala principal como um predador enjaulado. Tinha tirado o casaco e arregaçado as mangas, revelando antebraços musculados. O seu cabelo, normalmente imaculado, estava despenteado de tanto passar as mãos por ele. Bruno está a coordenar com o nosso pessoal. A família Santoro vai pagar por isto. Sentei-me no sofá de couro, ainda a tremer, apesar do cobertor que alguém tinha colocado sobre os meus ombros, e observei-o. Este Hélio era diferente do homem com quem me casei. Agitado e quase frenético, com o seu lendário controlo a rachar-se nas bordas. Quanto tempo? Perguntei baixinho. O tempo que for preciso, respondeu ele, parando de andar de um lado para o outro e finalmente encontrando o meu olhar. Dias, semanas, o tempo que for preciso até ter a certeza de que está segura. Então sou prisioneira novamente. O seu maxilar apertou-se. Estás protegida. Há uma diferença. Algo perigoso passou pelo seu rosto. Ele atravessou a sala até ao bar e serviu-se de um copo de uísque. Depois serviu um segundo. Trouxe-o e colocou-o nas minhas mãos. Bebe, ordenou. Ainda estás a tremer. Estava. As minhas mãos tremiam tanto que o líquido âmbar ondulava no copo. A adrenalina estava a passar, deixando para trás uma exaustão que chegava até aos ossos e a terrível constatação de quão perto eu tinha estado da morte. Estavam a atirar em mim, disse eu, as palavras parecendo distantes, como se pertencessem à história de outra pessoa. Aquelas eram balas reais, eu sei. Hélio estava sentado ao meu lado, mais perto do que nunca desde a nossa noite de núpcias. Ele estava tão perto que eu podia sentir o cheiro da sua colônia e ver os músculos do seu maxilar contraindo-se. Isto é culpa minha. Olhei para ele com severidade. Culpa tua? Eu devia ter previsto isto. As suas mãos cerraram-se em punhos. Os Santoros andavam a preparar-se há meses. Eu sabia que estavam a ficar mais ousados. Devia ter aumentado a tua segurança mais cedo. O que devia ter feito? Mantido-me trancada na propriedade permanentemente. O uísque queimava ao descer, mas eu agradeci-o. Não sou um objeto a ser guardado, Ilio. Sou uma pessoa que quase morreu hoje por minha causa. A voz dele estava rouca. Por que és minha esposa? A palavra pairou entre nós, carregada de significados que ambos vínhamos evitando há 3 meses. Por que te importas? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedi-la. Deixaste claro antes mesmo de nos casarmos que não me querias, que eu era apenas um trunfo estratégico. A cabeça dele virou-se bruscamente para mim, com um choque estampado no rosto. O quê? Eu ouvi-te, continuei, com o uísque a soltar a minha língua e 3 meses de mágoa a jorrar. No dia do casamento, estavas no escritório com o Bruno e o Dário. Disseste que não me querias, que precisavas de alguém em quem pudesses confiar, não uma rapariga protegida que romantizava a máfia. O rosto de Hélio ficou completamente pálido. Ouviste toda a conversa. Olhei-o nos olhos, recusando-me a desviar o olhar, apesar da ardência nos meus olhos. Então, perdoa-me se estou confusa quanto ao motivo pelo qual de repente estás tão preocupado com a minha segurança e em proteger o teu investimento.
Ele levantou-se abruptamente e virou-me as costas, com os ombros rígidos de tensão. Por um longo momento, ele não disse nada. Apenas ficou a olhar para o rio enquanto o sol pintava o céu em tons de vermelho e dourado. Quer saber por que eu disse aquelas coisas? A voz dele era calma e controlada, mas por baixo dela eu podia sentir algo frágil, a verdadeira razão. Esclareça-me. Ele virou-se e a expressão em seu rosto me deixou sem fôlego. Dor crua, completamente à mostra, e a máscara que ele usava com tanto cuidado foi arrancada. Porque eu estava apavorado, disse ele simplesmente. Eu olhei para você quando seu pai a trouxe aqui pela primeira vez para discutir o acordo e fiquei apavorado. Pisquei os olhos, certa de que tinha ouvido mal. Aterrorizado com o quê? Contigo. Ele aproximou-se sem tirar os olhos dos meus. Com o que me fizeste sentir. Passei 15 anos nesta vida a construir muros, certificando-me de que não me importava com nada nem com ninguém, porque importar-se torna-nos fracos e vulneráveis. E então apareceste com os teus olhos desafiadores e o teu queixo teimoso, olhando para mim como se pudesses ver através de todas as minhas defesas. O meu coração batia forte contra as minhas costelas. Hélio, eu quis-te desde o momento em que te vi pela primeira vez, continuou ele, as palavras saindo como se ele as tivesse reprimido por muito tempo. Não apenas fisicamente, Cristo. Sim, isso também. Mas eu queria ouvir-te rir. Queria saber o que te deixava zangado e o que te deixava feliz. Eu queria coisas que não tinha o direito de querer de um casamento que deveria ser puramente estratégico. Então, decidiste magoar-me primeiro. A tua acusação foi mais dura do que eu pretendia, para garantir que eu soubesse o meu lugar antes que tivesse ideias tolas. Decidi proteger-me, corrigiu ele, passando a mão pelo cabelo. E ao fazer isso, magoei-te. Magoei-nos aos dois. Os últimos 3 meses foram um inferno, Genevra. Morando na mesma casa que você, vendo-a todos os dias, sabendo que eu fiz isso, sabendo que destruí qualquer chance que poderíamos ter tido antes mesmo de começarmos. Coloquei o copo na mesa com as mãos trêmulas, tentando processar o que ele estava a dizer. Está a me dizer que todo esse tempo, a distância e a frieza foram porque você me queria demais? Estou a dizer-te que sou um covarde, disse ele secamente. Escolhi o medo em vez da honestidade, e isso quase te custou a vida hoje. Ele ajoelhou-se à minha frente e a visão desse homem poderoso de joelhos foi tão chocante que eu não consegui falar. Quando recebi o alerta de que estavas a ser seguida, continuou ele com a voz áspera. Quando ouvi aqueles tiros ao telefone, percebi uma coisa. Eu queimaria toda a cidade antes de deixar que algo acontecesse contigo. Mataria todos os Santoro, destruiria todos os rivais e queimaria todas as pontes que construí, se isso significasse manter-te em segurança. Hélio, deixa-me terminar. As suas mãos quentes e firmes cobriram as minhas. Não quero um ativo estratégico, Geneva. Não quero uma égua reprodutora ou uma esposa troféu. Quero-te a ti. Quero a mulher que me lança olhares furiosos do outro lado da mesa de jantar, quando é obrigada a participar nas minhas reuniões de negócios. A mulher que transformou a ala leste numa galeria de arte só para me irritar. A mulher que tem mais coragem no seu dedo mindinho do que a maioria dos meus homens tem em todo o corpo. As lágrimas corriam pelo meu rosto, mas não me preocupei em enxugá-las. Tens uma maneira estranha de demonstrar isso. Eu sei. O polegar dele traçava círculos no meu pulso. Sei que não tenho o direito de pedir isso depois de tudo o que fiz. Mas, Genevra, dá-me uma oportunidade. Deixa-me provar que posso ser mais do que o bastardo frio com quem te casaste. Deixa-me mostrar-te que este casamento pode funcionar. Pensei nos últimos 3 meses. A solidão, a rejeição e a dor vazia de viver com um homem que me tratava como um móvel. Mas também pensei nas palavras do Bruno. Ele não é o homem que pensas que é. Pensei na segurança triplicada, no rastreamento obsessivo dos meus movimentos e no medo na voz do Ilio quando fui atacada. Ações falam mais alto do que palavras. O que é que a Lena tinha dito? Presta atenção ao que ele faz, não ao que ele diz. Preciso de garantias, disse finalmente, vendo a esperança brilhar nos seus olhos. Não serei mantida no escuro sobre os teus negócios. Se sou um alvo simplesmente por ser tua esposa, então mereço saber o que estou a enfrentar. Concordo. Quero ser tua parceira, não tua posse.
Isso significa que devo ter uma palavra a dizer nas decisões que nos afetam a ambos. Concordas, e quero sempre a verdade, Hélio. Chega de proteção através do engano. Chega de mentiras, mesmo as gentis. Ele acenou com a cabeça lentamente. Posso fazer isso com uma condição. Qual? Perguntei. Que me dês a mesma honestidade. As suas mãos apertaram as minhas. Diz-me o que precisas de mim. Diz-me quando estou a falhar contigo. Ele engoliu em seco. Alguma vez me poderás perdoar pela forma como isto começou? Estudei o seu rosto, procurando sinais de manipulação ou estratégia. Mas tudo o que vi foi vulnerabilidade crua. Ele era um homem que acabara de me entregar o poder de destruí-lo. Ouvi outra coisa naquele dia, disse baixinho. Algo que talvez não te lembres de ter dito. Ele franziu a testa. O quê? Dário perguntou se fingirias querer-me na nossa noite de núpcias. Disseste que cumpririas o teu dever e nada mais. Hélio fechou os olhos, a dor gravando linhas ao redor da boca. Cristo, Genevra, disse ele. Mas eis o que percebi. Libertei uma mão para segurar o queixo dele, sentindo a aspereza da barba por fazer do final do dia. Tu também estavas a mentir naquela altura. Estavas a mentir para eles e para ti mesmo. Porque quando me tocaste naquela noite não foi frio. Não foi frio. Estavas a conter-te, a esforçar-te tanto para não sentir nada que era quase doloroso de ver. Os seus olhos abriram-se e vi a minha conclusão refletida neles. Eu estava com medo de perder o controlo, admitiu ele com voz rouca. De mostrar o quanto te desejo e tu usares isso contra mim. Usar isso como vantagem, como arma. Não estou interessada em armas, Hélio. Inclinei-me para a frente até as nossas testas se tocarem. Estou interessada na verdade. A verdade é que passei os últimos 3 meses a tentar odiar-te. Tentei convencer-me de que a dor vazia no meu peito era alívio, não solidão. Tentei fingir que não percebia que estavas a olhar para mim quando pensavas que eu não estava a ver. Tu percebeste? Ele respirou. Reparei em tudo. Afastei-me o suficiente para encontrar o seu olhar. Reparei como você sempre se certificava de que o meu vinho favorito estivesse em estoque. Como a temperatura na minha ala estava sempre perfeita. Reparei como você convenceu a ópera a me dar aquele camarote privado, mesmo afirmando odiar ópera. Um leve sorriso tocou os seus lábios. Eu odeio ópera, disse ele. E, no entanto, arranjaste bilhetes para a temporada, porque uma vez mencionei que sentia falta disso. Ver-te feliz fez com que o sofrimento valesse a pena. Estávamos tão próximos agora. Eu podia sentir a sua respiração nos meus lábios e ver as manchas prateadas nos seus olhos cinzentos. Se fizermos isto, disse suavemente, se tentarmos fazer este casamento funcionar, não há volta a dar. Não haverá mais alas separadas. Não haverá mais distância. Não haverá mais distância, concordou ele. A partir de agora. Então ele beijou-me, e não foi nada parecido com a nossa noite de núpcias. Este beijo foi desesperado e voraz. 3 meses de desejo negado foram despejados nele. As suas mãos acariciaram o meu rosto com tanta reverência que fez o meu coração doer. Os seus lábios moveram-se contra os meus, como se eu fosse oxigênio, e ele estivesse a afogar-se. Beijei-o de volta com igual fervor, os meus dedos emaranhando-se no seu cabelo e puxando-o para mais perto. O cobertor caiu e foi esquecido quando ele me levantou do sofá e envolveu-me nos seus braços como se tivesse medo que eu desaparecesse. Quando finalmente nos separamos, ambos ofegantes, ele descansou a testa contra a minha. Não te mereço, murmurou, mas vou passar o resto da minha vida a tentar. Ótimo, eu disse, e foi sincero. Porque não sou uma mulher fácil de amar, Hélio Vieira. Não, ele concordou, um sorriso verdadeiro transformando seu rosto. Mas eu também não sou um homem fácil de amar. Vamos descobrir isso juntos. Juntos. A palavra soou como uma promessa e uma revelação. Então, o que acontece agora? Perguntei olhando para Santoro. Sua expressão endureceu. O chefe da máfia implacável estava de volta. Agora vamos mostrar-lhes o que acontece quando alguém ameaça o que é meu. Mas primeiro ele pegou na minha mão, entrelaçando os nossos dedos. Primeiro vou passar a noite a mostrar à minha mulher o quanto a desejo e sempre a desejei. Senti um calor invadir-me com a promessa na sua voz. A noite toda, ele confirmou, a noite toda. E todas as noites depois disso,
pelo resto das nossas vidas. A guerra com a família Santoro durou exatamente uma semana. 7 dias de violência que pintaram as ruas de Chicago de vermelho. 7 dias de ataques e contra-ataques. 7 dias de antigas alianças sendo testadas e novas sendo forjadas. Eu assisti a tudo a partir do esconderijo, grudada nas notícias que cuidadosamente evitavam mencionar as verdadeiras razões por trás do súbito aumento da atividade das gangues. Hélio vinha até mim todas as noites, às vezes ensanguentado, sempre exausto. Eu descobri um novo lado do meu marido. O guerreiro que comandava homens com autoridade absoluta. O estrategista que pensava 10 jogadas à frente. O homem que faria qualquer coisa e sacrificaria qualquer pessoa para proteger o que era seu. Dário estava a passar informações para os Santoros. Ele contou-me na quarta noite, com a voz monótona pela traição, enquanto eu limpava um corte no seu dedo. Durante meses. Foi assim que eles souberam do teu trajeto do restaurante. Eu parei, com o pano embebido em antisséptico pairando sobre a sua pele cortada. O teu primo. O meu primo. As palavras eram amargas. O Bruno estava a tratar disso. Eu não perguntei o que isso significava. Eu estava a aprender que algumas perguntas eram melhores não fazer. O que vais fazer com o Santoro? Perguntei em vez disso, retomando a limpeza cuidadosa dos seus ferimentos. O que eu deveria ter feito anos atrás. A sua mão livre segurou o meu rosto, o seu polegar acariciando a minha maçã do rosto. Eliminá-los como uma ameaça permanente. A minha antiga versão, a versão de antes do casamento, teria ficado horrorizada. Mas eu tinha ouvido aqueles tiros e sentido o terror de ser caçada. Eu tinha visto o que a misericórdia trazia neste mundo. Leva a mais violência, mais derramamento de sangue e mais chances de as pessoas que você ama serem feridas. Faça o que você precisa fazer, eu disse baixinho. Só volte para mim. Seus olhos sempre se suavizavam. E ele voltava, não importava o quão tarde fosse todas as noites. Às vezes, ele me acordava com beijos suaves. Outras vezes, ele me encontrava já acordada e à espera. Fazíamos amor com uma urgência nascida do perigo e de uma honestidade recém-descoberta. Depois, ele me abraçava com força, com o seu batimento cardíaco constante contra o meu ouvido, e me contava coisas que nunca tinha contado a ninguém. Ele falava sobre o seu pai, que o criara com mão de ferro e sem afeto. Falava sobre a primeira vez que matou um homem aos 17 anos e como isso mudou algo fundamental dentro dele. Falava sobre a solidão do poder, de estar rodeado de pessoas, mas sem a confiança de ninguém, até me conhecer. Até te conhecer, murmurava no meu cabelo. Confio em ti, Genevra. Eu também lhe contava os meus segredos, sobre a minha mãe, que se desvaneceu lentamente, escolhendo os comprimidos em vez da luta. Contava-lhe os meus sonhos de estudar arte renascentista nos museus de Florença, em vez de apenas ler sobre ela, e o meu medo de me tornar como todas as outras esposas da máfia, vazias e ornamentais. Nunca poderia ser vazia, dizia ele com veemência. Tens demasiado fogo. No sétimo dia, Bruno chegou ao esconderijo com notícias. Está feito, disse ele, com uma expressão sombria. Antônio Santoro e os seus 2 filhos estão mortos. O resto da família está disperso ou a jurar vingança. Observei o rosto de Hélio, procurando sinais de culpa ou arrependimento. Não encontrei nenhum dos dois, apenas uma satisfação fria. E Dário? Perguntou ele. Também tratado. O olhar de Bruno voltou-se brevemente para mim. Devemos fazer isso? Genevra sabe, interrompeu Hélio. Ela sabe de tudo. Algo parecido com aprovação cruzou o rosto marcado de Bruno. Nesse caso, Sra. Vieira, o seu marido eliminou uma família criminosa inteira em menos de uma semana. As outras famílias estão a tomar nota. O nome Vieira tem mais peso do que nunca. A que custo? Perguntei baixinho. 37 dos homens deles estão mortos, relatou Bruno. 12 dos nossos ficaram feridos e 3 foram mortos. Poderia ter sido muito pior. 3 famílias estariam de luto esta noite por causa desta guerra. 3 mulheres ficariam viúvas. Crianças cresceriam sem pais. Eu podia sentir o peso disso pousando sobre os meus ombros, pesado e inevitável. Quero conhecer as famílias das nossas pessoas que morreram, disse de repente. Os 2 homens olharam para mim surpresos. Isso não é algo que se faça normalmente, disse Bruno com cautela.
O chefe costuma enviar um pagamento generoso e organizar os funerais. Não perguntei o que se fazia normalmente, interrompi. Pedi para conhecê-los. Hélio estudou-me por um longo momento. Por quê? Porque 3 homens morreram a proteger-me e a nós. O mínimo que posso fazer é olhar nos olhos das suas famílias e agradecer-lhes. Pode ser perigoso, disse ele. Alguns podem culpar-te, quando deveriam culpar-me a mim. Encarei-o com firmeza. Eu era o alvo. Os maridos e pais deles morreram porque os santaros queriam magoar-te através de mim. Devo-lhes mais do que dinheiro. O orgulho brilhou nos olhos de Hélio. Então iremos juntos. As visitas foram brutais. Ver a dor crua e as crianças que eram muito novas para entender por que os pais delas não voltariam para casa. As viúvas tentavam ser fortes enquanto o seu mundo desmoronava à sua volta. Todas as vezes, eu segurava as mãos delas, deixava-as chorar no meu ombro e prometia que o sacrifício dos seus entes queridos não seria esquecido. Hélio ficou ao meu lado durante tudo isso. A presença dele era uma âncora sólida. Vi algo mudar na maneira como os homens dele olhavam para nós, para mim. Não era apenas respeito pela esposa do chefe, mas lealdade genuína a uma mulher que honrava os seus companheiros falecidos. Tinhas razão, disse Hélio quando regressamos ao abrigo, após a última visita, para nos encontrarmos com eles. Eu sei, respondi, encostando-me a ele, exausta, tanto emocional como fisicamente, embora isso não tornasse as coisas mais fáceis. Nada que vale a pena fazer é fácil. Os seus braços envolveram-me e abraçaram-me com força. Vem para casa comigo, Genevra. A ameaça foi neutralizada. Agora está seguro. Casa. A propriedade que parecia uma prisão há 3 meses. Mas com Hélio ao meu lado, talvez pudesse ser diferente. Qualquer coisa, disse eu com uma condição. Não mais alas separadas. Vamos partilhar um quarto, uma vida. Não mais distância. Ele afastou-se o suficiente para ver o meu rosto. Esperança e calor misturavam-se na sua expressão. Queres mudar-te para a suíte principal? Quero construir algo novo, corrigi. Não viver no teu espaço ou no meu. No nosso. Ele compreendeu. A ala sul está fechada há anos, mas tem as melhores vistas e mais privacidade. Então é lá que vamos fazer a nossa casa. Levantei-me na ponta dos pés para o beijar. A partir desta noite, a ala sul da propriedade Vieira foi uma revelação. Enquanto o resto da casa era minimalista e moderna, com mármore frio por toda parte, essa seção havia sido preservada de uma época anterior. Havia sancas, pisos de madeira originais e uma lareira enorme no que se tornaria o nosso quarto. Esta era a ala da minha avó, explicou Hélio enquanto caminhávamos pelas salas empoeiradas. Ela morreu quando eu tinha 12 anos. Meu pai manteve-a fechada depois disso. Ele disse que era muito doloroso entrar lá. Eu entendia o porquê. Havia um calor aqui que faltava no resto da casa. Era a evidência de uma mulher que tinha feito deste lugar um lar, em vez de apenas uma peça de exposição. Conte-me sobre ela, eu disse, passando os dedos pela cornija esculpida da lareira. Ela era a única coisa gentil na vida do meu pai, disse Hélio baixinho. A única pessoa que o fazia sorrir. Quando ela morreu, ele tornou-se mais duro e frio e transformou-me naquilo que achava que um Vieira devia ser. O que ela pensaria de mim? Perguntei, expressando a dúvida que me incomodava. A mão de Hélio encontrou a minha, quente e firme. Ela adoraria-te. Ela sempre dizia que eu precisava de alguém forte o suficiente para me enfrentar e gentil o suficiente para me lembrar que eu era humano. Não tenho a certeza se sou assim tão gentil. És gentil onde importa. A sua mão livre pressionou o meu coração. Aqui dentro. Nas 2 semanas seguintes, transformamos a ala sul. Os empreiteiros trabalharam sem parar, preservando cuidadosamente as características originais e adicionando comodidades modernas. Eu escolhi os móveis e as obras de arte. Hélio tratou das melhorias de segurança e da tecnologia. Discutimos sobre as cores da pintura, chegamos a um acordo sobre as cortinas e fizemos amor nas portas empoeiradas enquanto os trabalhadores estavam a almoçar. Era doméstico, normal e totalmente estranho para nós dois. E eu adorei cada minuto. A cama chega amanhã, disse Hélio uma noite, enquanto estávamos sentados no que se tornaria o nosso quarto, bebendo vinho diretamente da garrafa como adolescentes. Já estava na hora. Encostei-me nele agradavelmente embriagada e completamente satisfeita.
Estou cansada do quarto de hóspedes. Eu poderia levá-la para o meu antigo quarto, sugeriu ele com a mão a deslizar por baixo da minha camisa. Sentei-me no seu colo e senti-o endurecer imediatamente debaixo de mim. Além disso, gosto daqui. Sinto que é nosso. Tudo o que tenho agora é nosso, murmurou ele no meu pescoço. A propriedade, os negócios, o império, tudo. Afastei-me para olhá-lo. Não quero o seu império, Hélio. Eu sei. É por isso que vou dar-te de qualquer maneira. As suas mãos envolveram a minha cintura. Quando tivermos filhos, eles vão herdar tudo. Mas se algo acontecer comigo antes disso, tudo vai para ti. Nada vai acontecer contigo. Tu não sabes disso. A sua expressão ficou séria. A vida é perigosa. Sempre haverá alguém tentando tirar o que é nosso. Se eu cair, preciso saber que estarás protegida. Precisas ser poderosa o suficiente para que ninguém ouse tocar-te. A ideia de perdê-lo fez meu peito apertar dolorosamente. Não fales assim. Só estou a ser prático. Ele colocou uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. O meu advogado está a redigir novos documentos. Tudo em meu nome será transferido para a propriedade conjunta. Terás acesso a todas as contas, propriedades e interesses comerciais. Alio, isso não é negociável. Ele concluiu. És minha esposa e parceira, Geneva. É hora de teres o poder que corresponde à tua posição. Não sabia o que dizer. No mundo da máfia, as esposas eram protegidas, mas impotentes. O facto de ele estar disposto a me dar controle e acesso reais era algo sem precedentes. Obrigada, sussurrei finalmente. Não me agradeças por algo que deveria ser teu desde o início. Ele beijou-me suavemente. Agora, sobre aquela cama estar muito longe, fizemos amor no chão do nosso quarto inacabado, rodeados por latas de tinta e detritos da obra, e foi perfeito. Depois, envolta nos seus braços e banhada pela luz da lua que entrava pelas janelas sem cortinas, sentia algo que nunca esperava sentir neste casamento. Felicidade. Felicidade real, genuína e assustadora. Estou a apaixonar-me por ti, disse eu na escuridão, as palavras escapando-me antes que eu pudesse impedi-las. Hélio ficou completamente imóvel. Depois, puxou-me para mais perto e sentiu beijar o meu cabelo. Apaixonei-me por ti no dia em que te conheci, admiti. Isso, admitiu ele. Só que fui demasiado covarde para o dizer. O meu coração parecia grande demais para o meu peito. Diz agora, eu amo-te, Genevra Vieira. A sua voz estava rouca de emoção. Amo a tua força, o teu fogo, a tua recusa em ser o que os outros esperam. Amo o facto de me fazeres querer ser uma pessoa melhor, mesmo que eu provavelmente seja sempre um bastardo. Virei-me nos seus braços para ficar de frente para ele. Também te amo, disse eu, mesmo que sejas definitivamente um bastardo. Ele riu-se com um som puro e alegre. Somos um belo par. O melhor par. Corrigi, beijando-o novamente. Claro que estávamos errados. A guerra com os Santoros tinha acabado, mas as nossas provações tinham apenas começado. No nosso mundo, a felicidade era sempre temporária e o perigo espreitava sempre nas sombras. 2 meses depois, acordei com a cabeça na sanita novamente. Geneva, a voz de Ilho soou preocupada do quarto. É a terceira manhã desta semana. Enxaguei a boca, espirrei água fria no rosto e olhei para o meu reflexo no espelho. Pele pálida, olheiras e uma suspeita crescente. Quando tinha sido a minha última menstruação? 6 semanas atrás? 7? Estou bem, respondi, embora as minhas mãos tremessem enquanto agarrava a bancada de mármore. Foi só algo que comi. Hélio apareceu na porta, já vestido para o dia com calças cinza escuro e uma camisa branca com as mangas enroladas para revelar os antebraços. Disseste isso ontem, e ainda é verdade. Ele me estudou com os seus olhos cinzentos perspicazes. És uma péssima mentirosa, Yamoro. O carinho que ele começou a usar regularmente nas últimas semanas fez meu coração apertar. Tínhamos sido tão felizes ultimamente, nos adaptando à nossa nova vida juntos. A ala sul finalmente estava pronta. Nosso santuário privado dentro da grande propriedade. Comíamos juntos, adormecíamos abraçados e acordávamos com beijos lentos pela manhã. Eu não queria que nada perturbasse essa felicidade frágil, especialmente quando ainda não tinha certeza. Tenho uma reunião com a direção da instituição de caridade esta tarde, disse eu, mudando de assunto.
A angariação de fundos do próximo mês é Genebra. Ele aproximou-se de mim e levantou-me o queixo. O que se passa? E como lhe tinha prometido ser sempre honesta, contei-lhe. Acho que posso estar grávida. As palavras pairaram no ar entre nós. O rosto de Hélio ficou completamente inexpressivo e o seu corpo ficou muito imóvel. Por um longo momento, ele não disse nada e o meu coração afundou. Era demais, muito cedo. Afinal, só estávamos juntos há 2 meses. Ainda estávamos a conhecer-nos e a construir a nossa relação. Grávida, repetiu ele suavemente. A mão dele moveu-se do meu queixo para a minha barriga, pressionando suavemente a superfície plana. O nosso bebê. Talvez, adverti. Ainda não fiz o teste. Posso estar apenas a sentir-me mal. Faz um. A voz dele estava áspera. Agora, Hélio, por favor, disse ele. Preciso de saber. Havia uma vulnerabilidade na expressão dele que eu raramente tinha visto antes, e isso fez-me acenar com a cabeça. Ok, Bruno foi enviado para comprar vários testes de gravidez. Ele voltou em 1 hora com o rosto cuidadosamente neutro, enquanto me entregava o saco discreto. Tranquei-me na casa de banho enquanto Hélio andava de um lado para o outro no quarto. Havia 3 testes, todos de marcas diferentes. Alinhei-os na bancada e esperei o tempo necessário, com o coração a bater forte contra as costelas. 3 testes, 3 resultados positivos. Abri a porta e encontrei Hélio paralisado no lugar. Os nossos olhos se encontraram e eu acenei com a cabeça uma vez. Estou grávida. Ele atravessou o quarto em 2 passadas, me levantou do chão e me girou. O seu riso era de pura alegria, desinibido de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes. Vamos ter um bebê, disse ele, colocando-me no chão com delicadeza e reverência. Meu Deus, Genebra, vamos ser pais. Senti um alívio enorme. Estás feliz? Feliz? Ele segurou o meu rosto com as mãos, com os olhos brilhantes. Estou apavorado, extasiado e completamente despreparado. Mas sim, amor, estou feliz. Não contamos a ninguém, guardando a notícia para nós mesmos durante aquelas primeiras semanas preciosas. Hélio tornou-se extremamente protetor, pairando sempre que eu me levantava muito rapidamente. A segurança duplicou, depois triplicou. Um nutricionista contratado por Hélio examinou a minha dieta. O Dr. Caesar, o médico da família, começou a fazer visitas ao domicílio. Vais deixar-me louca, disse a Hélio uma noite, quando ele insistiu para que eu elevasse os pés. Estou a manter-te segura, respondeu ele. Aos dois, mas o mundo fora da nossa bolha feliz estava a mudar. 3 semanas depois de termos sabido da gravidez, Bruno veio ter conosco com uma expressão sombria. Temos um problema, disse ele, colocando uma pasta na secretária de Ilho. Marcos Vatital está a tomar medidas. Eu conhecia esse nome. Vitali dirigia uma das famílias menores e sempre foi ambicioso e sedento por mais poder. Ele esteve no nosso casamento, todos sorrisos e falsos parabéns. Que tipo de medidas? Perguntou Hélio, apertando-me com o braço enquanto eu me sentava na beira da sua secretária. Ele tem se reunido com as outras famílias e sugerido que tu te tornaste brando. O olhar de Bruno voltou-se para mim, em sinal de desculpa. Esse casamento tornou-te fraco. Deixa-me adivinhar, disse Hélio secamente. Ele está a oferecer-se para intervir e fornecer a liderança forte de que Chicago precisa, essencialmente. Bruno tirou algumas fotos. Ele também tem cortejado alguns dos seus homens de nível inferior, oferecendo-lhes melhores negócios e mais território. Estudei as fotografias e reconheci alguns dos homens de eventos da propriedade. Alguém aceitou a oferta? Ainda não. A expressão de Bruno escureceu, mas ele é persistente e está a jogar com antigos ressentimentos. Os homens que acham que você tem negligenciado os negócios em favor do Playhouse. A acusação doeu, mesmo sendo indireta. A mão de Hélio encontrou a minha e apertou-a suavemente. Eles estão errados, disse ele baixinho. O negócio nunca esteve tão forte. Os lucros aumentaram. Os nossos territórios estão seguros. As nossas alianças são sólidas. Eu sei disso, chefe. O senhor sabe disso. Mas Vitali é excelente a espalhar rumores e insinuações. Bruno hesitou. Há mais alguma coisa? Diga-me. Ele sabe sobre o bebê. O gelo inundou as minhas veias. Como? Ainda não temos a certeza. Pode ser alguém da equipa. Pode ser que ele tenha um informador no consultório Dr. Caesar.
Mas ele tem falado sobre a Vieira Air, dizendo como seria conveniente se algo acontecesse contigo antes do nascimento da criança. O rosto de Hélio ficou absolutamente frio. Ele ameaçou a minha mulher e o meu filho. Ele é inteligente demais para fazer ameaças diretas, corrigiu Bruno. Mas a implicação é clara. Vi o meu marido transformar-se diante dos meus olhos. O homem amoroso e protetor ao lado de quem eu acordara tornara-se o implacável senhor do crime que inspirava medo em toda a cidade. Os seus olhos tornaram-se de aço e a sua expressão era esculpida em gelo. Convoque uma reunião, disse ele calmamente. Todos os chefes de família amanhã à noite. E certifique-se de que Vitaly saiba que ele é esperado. Depois que Bruno saiu, Elio me puxou para os seus braços, a sua compostura vacilando ligeiramente. Não vou deixar que ele te machuque, ele sussurrou no meu cabelo. Não vou deixar ninguém machucar você ou o nosso bebê. Eu sei, abracei-o com força. Mas, Hélio, precisas de ser inteligente. O Vitaly está a provocar-te, a tentar fazer-te reagir exageradamente. Nunca há reação exagerada quando alguém ameaça a minha família. Sê estratégico, insisti. Não lhe des o que ele quer. Mostra a todos que não és fraco e que o casamento não te tornou vulnerável. Mostra-lhes que estás mais forte do que nunca. Ele afastou-se para me olhar. Havia algo como admiração na sua expressão. Como te tornaste tão sábia? Casei-me com um senhor do crime, respondi secamente. Aprendi a pensar como um. A reunião das famílias foi realizada numa das propriedades de Ilho, no centro da cidade. Uma cobertura que servia como terreno neutro para negociações de negócios familiares. Eu não deveria estar presente. As mulheres nunca participavam nessas reuniões, mas eu insisti. Se eles acham que és fraco por minha causa, argumentei, então precisam de ver que não sou uma fraqueza. Sou um trunfo. Hélio hesitou, claramente dividido entre proteger-me e reconhecer a sabedoria política da minha presença. Podes ficar ao meu lado. Ele finalmente concordou. E deixa-me lidar com o Vital. É claro que o beijei suavemente. Estou aqui apenas para parecer intimidante. O seu riso foi forçado. Tu, com esse vestido, vais definitivamente intimidá-los. Eu tinha escolhido a minha roupa cuidadosamente. Era um vestido preto justo, elegantemente modesto, mas inegavelmente caro. Usei o colar de rubis da minha avó. O meu cabelo estava liso e brilhante. Eu parecia em tudo uma esposa da máfia, poderosa e intocável. Os outros chefes de família já estavam reunidos quando chegamos, 5 homens de idades variadas. Todos eles eram perigosos à sua maneira e observavam Elio e eu entrarmos juntos com olhos calculistas. Marcos Vitali era mais jovem do que eu esperava. Ele tinha cerca de 45 anos, com fios prateados no cabelo escuro. Era bonito de uma forma elegante, vestindo um fato caro e um sorriso treinado. Levantou-se quando nos aproximamos, estendendo a mão a Hélio. Vieira, foi bom ter convocado esta reunião. Senhora Vieira, disse ele, os olhos a percorrerem-me com interesse indisfarçável. Eu estava radiante, como sempre. A vida de casada lhe cai bem. Sim, cai, respondi friamente, colocando a mão sobre a minha barriga ainda lisa, num gesto protetor. O gesto foi deliberado, anunciando publicamente a minha gravidez. Vi o cálculo nos olhos de Vitali, a rápida avaliação e rejeição. Ele achava que eu era uma fraqueza, uma distração. Ele não fazia ideia. Hélio me guiou até a cabeceira da mesa e me sentou à sua direita antes de se dirigir à sala. Senhores, obrigado por terem vindo. Chegou ao meu conhecimento que há preocupações sobre a direção das operações da Vieira. Achei melhor abordá-las diretamente. Não tenho preocupações, disse Giovanni Russo, o mais velho dos chefes de família. Os seus números falam por si, assim como os meus, acrescentou Léo Carbone. As novas rotas de distribuição que estabeleceu têm sido muito lucrativas. Vitali sorriu levemente. É claro que o lado comercial é forte. O Hélio sempre foi bom com números. A minha preocupação é mais filosófica. Oh, a voz do Hélio era perigosamente suave. Ilumine-nos. Esta vida requer certas qualidades, crueldade, foco e a vontade de priorizar os negócios em detrimento dos laços pessoais, disse Vital, recostando-se na cadeira. O seu olhar deslizou para mim. Alguns podem temer que a felicidade doméstica possa embotar essas qualidades. Alguns podem. Hélio concordou. Está preocupado, Marcos? Chamá-lo pelo primeiro nome e deixar de lado o sobrenome respeitoso foi um insulto calculado. Vi o maxilar de Vital apertar-se.
Estou preocupado com todos nós, disse ele suavemente. Quando uma família mostra fraqueza, todos ficamos vulneráveis. Fraqueza. O riso de Hélio foi frio. Deixe-me dizer-lhe o que vejo quando olho para o meu casamento, Marcos. Vejo uma mulher que me tornou mais estratégico, mais focado e mais perigoso do que eu jamais fui sozinho. Vejo alguém que entende esta vida melhor do que a maioria dos homens que nasceram nela. Vejo a futura mãe do meu herdeiro, que herdará um império 2 vezes maior do que aquele que eu herdei. Ele levantou-se, enchendo a sala com a sua presença. Quer falar sobre fraqueza? Vamos falar sobre si. Você perdeu o território no último ano. Os seus homens abandonam-no porque você governa através do medo, em vez da lealdade. Você está tão desesperado por poder que recorreu a ameaças veladas contra uma mulher grávida. O rosto de Vital ficou vermelho. Eu nunca... Tu fizeste. A voz de Hélio cortou o protesto, e todos à mesa sabiam disso. A questão é, o que devo fazer a respeito? A sala ficou em silêncio. Eu podia sentir a tensão. Todos estavam à espera para ver como isso iria acabar. Tu tens 2 opções, Marcos, continuou Hélio. Pode pedir desculpas à minha esposa, jurar lealdade à família Vieira e aceitar uma redução significativa no seu território como penitência. Ou pode recusar, e podemos resolver isso à moda antiga. A moda antiga, uma guerra sangrenta. Os olhos de Vital percorreram a mesa, procurando apoio, mas ele não encontrou nenhum. Ele não encontrou nenhum. Quaisquer aliados que ele tivesse cortejado claramente decidiram que Hélio era a aposta mais segura. Não tive a intenção de desrespeitar a senhora Vieira, disse ele finalmente, com palavras que claramente lhe custaram muito. Ou a sua filha. Aquilo não foi um pedido de desculpas. As mãos de Vitali cerraram-se sobre a mesa. Peço desculpas por qualquer mal-entendido sobre as minhas intenções. Melhor. Hélio sentou-se novamente, a sua mão encontrando a minha debaixo da mesa. Bruno entrará em contato consigo amanhã sobre os ajustes territoriais. Esta reunião está encerrada. Eu deveria saber que era bom demais para ser verdade. Eu deveria ter reconhecido que um homem como Marcos Vital não aceitaria a humilhação de braços cruzados. 2 semanas após a reunião, eu estava grávida de 6 meses e começando a mostrar. Hélio tinha se tornado extremamente protetor, mal me deixando sair de sua vista. No entanto, eu tinha um evento de caridade para participar, uma angariação de fundos que eu vinha planejando há meses, e me recusei a deixar o medo me impedir de sair. Terei 10 guardas, assegurei-lhe naquela manhã. O Bruno vai levar-me pessoalmente. É apenas um museu, Hélio, não uma zona de guerra. Todos os lugares são zonas de guerra, murmurou ele, ajustando o meu colar com dedos gentis. Mas você está certa. Não posso mantê-la prisioneira. Podes tentar, provoquei, levantando-me na ponta dos pés para lhe dar um beijo. Mas eu tornaria a tua vida um inferno. Já fazes isso, amore. Mas ele estava a sorrir. Liga-me quando chegares lá, quando estiveres a sair e a cada hora entre esses momentos. A angariação de fundos foi linda. O museu foi transformado com flores e luzes decorativas. Eu me misturei com a elite de Chicago, muitos dos quais finalmente me aceitaram como esposa do Ioio. Conversei sobre arte e causas beneficentes, enquanto a minha equipa de segurança mantinha um perímetro discreto. Eu estava no meio de uma discussão sobre um novo programa de bolsas de estudo, quando Bruno apareceu ao meu lado, com o rosto pálido. Senhora Vieira, disse ele com urgência, precisamos de sair agora. A urgência na sua voz fez o meu coração saltar. O que se passa? O chefe, houve um incidente. O mundo virou de cabeça para baixo. Que tipo de incidente? Aqui não. A mão de Bruno já estava no meu cotovelo, guiando-me em direção à saída. Eu explico no carro. A viagem de volta para a propriedade pareceu a mais longa da minha vida. A explicação de Bruno foi muito fria, mas as suas palavras pintaram um quadro horrível. Vital não tinha aceitado a derrota. Ele estava a planear algo maior. Algo que eliminaria Hélio e lhe permitiria assumir o território dos Vieira. Ele marcou uma reunião para discutir as transferências de território, mas era uma armadilha. Emboscou Hélio com uma dúzia de homens armados. Quão grave? Perguntei, acariciando a minha barriga de forma protetora. Ele está vivo, disse Bruno, o que não era uma resposta. O Dr. Caesar está com ele agora. A propriedade estava em caos quando chegamos. Havia homens armados por toda a parte e os funcionários estavam pálidos e assustados.
Tanto quanto uma mulher grávida de 6 meses podia, corri pela casa, seguindo o som de vozes urgentes até o nosso quarto. Hélio estava deitado na nossa cama, com a camisa cortada, e o Dr. César trabalhava freneticamente num ferimento no ombro dele. Havia muito sangue, encharcando os lençóis e manchando as mãos do médico. O nome de Hélio escapou-me num soluço. Os olhos dele abriram-se e encontraram os meus. Genebra, deverias estar na angariação de fundos. Não deverias ter sido baleado, respondi, aproximando-me dele. As minhas mãos tremiam quando segurei as dele. Estavam pegajosas de sangue. O que aconteceu? Vitali. O nome era uma maldição. O bastardo tinha 12 homens à espera. Eu só tinha 4. Onde ele está agora? Perguntei olhando para Bruno. No vento, respondeu Bruno com severidade, limpando a garganta. Mas estamos à caça dele. O Dr. César olhou para cima. Senhora Vieira, preciso de espaço para trabalhar. Não vou deixá-lo. Geneva. Hélio tentou sentar-se. Ele estremeceu. O bebê está bem, interrompi. Mas você não está. Qual é a gravidade, doutor? A bala atravessou limpa, disse o Dr. César, voltando ao seu trabalho. Não atingiu as artérias principais. Ele precisará de repouso e antibióticos, mas vai recuperar. O alívio fez os meus joelhos fraquejarem. Graças a Deus. Não a Deus, disse Hélio, com a voz tensa, mas firme. Bruno. Ele conduziu como um louco para me trazer até aqui. Nas horas seguintes, toda a história veio à tona. A emboscada de Vital tinha sido cuidadosamente planeada, mas ele subestimou o instinto de sobrevivência de Hélio e as habilidades de Bruno. Eles lutaram para escapar, mas Hélio foi baleado no processo. Agora, Vitali estava desaparecido, junto com seus associados mais próximos. Todos os contatos, todos os esconderijos e todas as fachadas comerciais tinham sido abandonados. Ele está a fugir, relatou Bruno naquela noite, enquanto Hélio dormia agitado devido a uma mistura de analgésicos. Mas ele não pode ir muito longe. Espalhamos a notícia. Todas as famílias, todos os associados. Marcos Vital é um homem morto. Sentei-me ao lado da cama de Hélio, segurando a sua mão e observando o seu peito subir e descer. O medo que senti quando o vi ensanguentado e ferido transformou-se em algo mais forte, algo mais frio. Quero ajudar a encontrá-lo, disse baixinho. Bruno olhou para mim com severidade. Senhora Vieira, não vou ficar aqui à espera enquanto aquele bastardo está por aí a planear o seu próximo ataque. Encarei-o com firmeza. O Hélio está vulnerável neste momento. Alguém precisa de assumir o comando enquanto ele recupera. Com todo o respeito, está grávida de 6 meses. Também sou a esposa do chefe desta família, o que significa que tenho autoridade. Levantei-me e fui até a janela. Convoque uma reunião dos tenentes para amanhã de manhã. É hora de eles saberem com que tipo de mulher Elio se casou. Vi dúvida nos olhos de Bruno, mas também um pouco de respeito. Vou fazer as chamadas. A reunião foi realizada no escritório de Hélio. 10 dos seus homens mais confiáveis se reuniram em torno da mesa de conferências. Eles pareciam céticos quando entrei. Uma mulher grávida, presumindo dar-lhes ordens. Senhores, comecei, de pé à cabeceira da mesa onde Hélio costumava sentar-se. Como sabem, o meu marido está a recuperar de uma tentativa de assassinato. Até que ele esteja de volta, eu coordenarei a nossa resposta ao ataque de Marcos Vitali. Com todo um respeito, senhora Vieira. Um deles começou. Pensei que o nome dele fosse Tony. Este é um assunto de homens, é um assunto de família. Corrigiu, e eu sou da família. Agora, Bruno, explique-me o que sabemos sobre o paradeiro de Vitali. Durante a hora seguinte, absorvi tudo o que me disseram. Os seus associados conhecidos, as suas propriedades, os seus padrões de comportamento. Fiz perguntas e procurei pontos fracos. Lentamente vi o ceticismo deles transformar-se em respeito relutante. Ele tem uma irmã, disse finalmente. Ela é solteira e mora sozinha em Lincoln Park. Ele contactou-a? Temos pessoas a vigiar a casa dela, confirmou Bruno. Nenhuma na atividade. Ele não irá lá pessoalmente, concluí. Seria demasiado óbvio. Mas ele pode enviar uma mensagem ou um mensageiro. Alguém em quem ela confie. Olhei para Tony. Tu cresceste naquele bairro. Em quem ela confiaria? Os seus olhos arregalaram-se. O padre dela, o padre Donovan, da igreja de St. Mary. Coloque alguém na igreja, ordenei. Vigilância discreta. Se uma mensagem chegar através do padre, saberemos.
Bruno acenou com a cabeça em aprovação. Boa ideia. Eu estava certo. 2 dias depois, um dos nossos homens viu a irmã de Vital a receber um telefonema na igreja e a sair imediatamente com uma mala cheia. Seguimos-la até uma pequena cabana a 2 horas a norte da cidade. Lá, encontramos Marcos Vitalale, escondido como o covarde que era. Hélio ainda estava a recuperar-se quando Bruno e os outros trouxeram Vitale de volta, amarrado e ensanguentado. Eu estava no escritório a rever os protocolos de segurança quando eles chegaram. Senhora Vieira, disse Bruno, nós o temos. O que a senhora gostaria que fizéssemos? Era um teste. Percebi que estavam a testar se eu era capaz de fazer o que precisava ser feito. Olhei para Vital, o homem que tentara matar o meu marido e ameaçara o meu filho ainda por nascer. Não senti nada além de uma fria determinação. Coloquem-no na adega, disse calmamente. Prendam-no. Vou dizer ao meu marido que ele está aqui. Hélio estava sentado quando entrei no nosso quarto. Parecia mais saudável, embora ainda se movesse com cuidado. Estiveste ocupada, observou ele, apontando para o relatório espalhado pela cama. Alguém tinha de estar. Sentei-me cuidadosamente ao lado dele. Encontramos o Vital. Os seus olhos ficaram mais perspicazes. Onde? Contei-lhe tudo, como tinha gerido a organização na sua ausência. Contei-lhe como tinha descoberto o esconderijo do Vital. Contei-lhe como os homens agora me olhavam com respeito, em vez de desprezo. Foste tu que fizeste isso, disse ele, olhando para mim com admiração. Tu encontraste-o. Tu comandaste os meus homens. Foste magnífica, Cristo e Genevra. Eu estava apavorada, admiti, mas também zangada. Ele tentou tirar-te a ti e ao nosso bebê de mim. Eu não podia deixar isso acontecer. Hélio segurou o meu rosto com um toque reverente. O que queres fazer com ele? Percebi que a escolha era minha. O meu marido estava a dar-me o poder de decidir o destino de Marcos Vitale. Quero que seja você a tratar disso, disse finalmente. Mas quero estar presente quando o fizer. Quero que ele veja que a mulher que desprezou e pensou que poderia explorar foi quem o encontrou. O orgulho brilhou nos olhos de Yo. Na noite seguinte, quando me sentia mais forte, deitamo-nos juntos na escuridão. A mão de Yo repousava sobre a minha barriga inchada e senti o nosso bebê dar o primeiro pontapé. Os movimentos eram fortes e insistentes e fizeram-nos rir de admiração. Ela é uma lutadora, murmurou Hélio, como a mãe. Ou ele é, respondi, como o pai. De qualquer forma, o nosso filho conhecerá a força. Os seus lábios encontraram os meus na escuridão, rodeados de amor e família. Na noite seguinte, eu estava ao lado de Hélio na adega, enquanto Marcos Vital se ajoelhava diante de nós. Mesmo derrotado, ele continuava desafiador. Você cometeu um erro, disse Hélio calmamente. Você achou que a minha esposa era a minha fraqueza, mas ela é a minha força vital. Ela é a razão pela qual eu sobrevivo, a razão pela qual eu luto, a razão pela qual eu construo em vez de destruir. Ela é apenas uma mulher, cuspiu Vital. Não, disse eu, dando um passo à frente e colocando a mão protetora sobre a minha barriga. Eu sou a mulher que o encontrou. Eu sou a mulher que comandou os homens que você pensava que o seguiriam. Eu sou a mulher que carrega a próxima geração do poder Vieira. Olhei para Hélio. Já vi o suficiente. Faça o que precisa ser feito. Saímos da adega juntos. Hélio colocou o braço à minha volta e deixou Bruno tratar do resto. Eu não precisava de ver. Não precisava de saber os detalhes. Tudo o que precisava de saber era que a ameaça tinha sido eliminada e que a minha família estava segura. 3 meses depois, entrei em trabalho de parto numa noite nevada de dezembro. Hélio esteve ao meu lado o tempo todo, segurando a minha mão, orientando a minha respiração e parecendo mais aterrorizado do que eu jamais o tinha visto ao enfrentar inimigos. Estás a ir muito bem, amore, murmurou ele, enxugando o suor da minha testa. Tão forte. Fácil para ti dizer. Ofeguei entre as contrações. Não és tu que estás a passar por isso. A dor interrompeu as minhas palavras e eu fiz força, seguindo as instruções do Dr. Caesar. Empurra, respira, empurra novamente. Empurra, respira, empurra novamente. E então, finalmente, um choro. Forte, furioso, perfeito. É uma menina, anunciou o Dr. Caesar, colocando a nossa filha no meu peito. Ela era linda, com cabelos escuros como os de Hélio. Quando ela abriu os olhos,
Vi que eram do mesmo cinza tempestuoso dos olhos do pai. Ela tinha 10 dedos perfeitos nas mãos e 10 dedos perfeitos nos pés, e seus pulmões já estavam claramente saudáveis, a julgar pela maneira como ela gritava. Olá, pequenina, sussurrei, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Estávamos à tua espera. A mão de Hélio era gentil na cabeça da nossa filha. Os seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. Ela é perfeita. Vocês dois são perfeitos. Como devemos chamá-la? Perguntei olhando para ele. Helena, ele respondeu imediatamente. Em homenagem à minha avó, a mulher que me ensinou que força e suavidade podem coexistir. Helena Vieira, testei o nome. Adoro. Aparentemente satisfeita com o nome, a nossa filha parou de chorar e piscou para nós com aqueles olhos cinzentos sérios. Ela já está a julgar-nos, disse eu, rindo entre lágrimas. Menina esperta, murmurou Hélio, inclinando-se para me beijar suavemente. Ela sai a mãe. Mais tarde, quando Helena estava a dormir nos meus braços e Hélio estava sentado ao nosso lado na cama do hospital, com o braço à volta dos meus ombros, pensei em tudo o que nos tinha levado até ali, a rejeição que eu tinha ouvido antes do nosso casamento, o ataque que nos tinha forçado a ficar juntos, as revelações sobre os medos de Hélio e a minha própria força, a guerra com Vitali que nos tinha posto à prova, e finalmente a nossa filha, a manifestação física de tudo o que tínhamos construído juntos. Lembras-te do que disseste no dia em que nos casamos? Perguntei baixinho. Que não me querias, que eu era apenas uma jogada estratégica? O braço de Hélio apertou-me com mais força. A minha maior mentira e o meu maior arrependimento. O meu também, admiti, porque acreditei em ti. Acreditei que não era desejada nem valorizada. Agora a sua voz era suave. Olhei para a nossa filha adormecida e depois para o meu marido. Agora sei a verdade. Não me rejeitaste porque não me querias. Rejeitaste-me porque me querias demasiado. Porque eu te aterrorizava. Ainda me aterrorizas, admitiu ele. O poder que tens sobre mim, as coisas que faço para te manter em segurança, é aterrador. Ótimo, beijei-o suavemente. Tu também me assustas. Esta vida, este amor, esta família que construímos, é mais do que eu jamais sonhei ser possível. Helena mexeu-se nos meus braços, fazendo pequenos sons de fungadelas, e nós dois olhamos para ela, compartilhando um olhar de admiração. Ela salvou-nos, disse Hélio baixinho. Ou tu salvaste, respondi, carregando-a e dando-me uma razão para ser melhor do que eu era. Nós salvamo-nos um ao outro, corrigi. É isso que a família faz. Enquanto estava sentada ali com a minha filha nos braços e o meu marido ao meu lado, percebi uma coisa. Passei toda a minha vida a preparar-me para fugir do mundo da máfia. Mas nunca percebi que a maior liberdade, às vezes, não vem de fugir, mas de encontrar o seu lugar no caos. De encontrar a pessoa que reconhece a sua força, não a teme e valoriza a sua voz. Alguém que te ama não apesar do teu fogo, mas por causa dele. Eu tinha casado com um monstro, ou assim pensava. Mas descobri que monstros são apenas homens que nunca tiveram uma razão para serem humanos. E eu tinha dado essa razão ao Hélio, assim como ele me tinha dado a minha.